À medida que as eleições presidenciais dos Estados Unidos se aproximam, uma questão central emerge nas discussões de política externa: como o próximo presidente dos Estados Unidos poderá moldar o futuro das guerras que Israel enfrenta em diversas frentes. Essa questão é particularmente relevante à luz dos recentes conflitos em Gaza e no Líbano, onde a situação tem se deteriorado e a necessidade de uma abordagem diplomática se torna cada vez mais urgente. A relação entre os Estados Unidos e Israel é uma das mais significativas no cenário geopolítico global. Desde a fundação do Estado de Israel em 1948, os Estados Unidos têm sido um aliado firme, oferecendo apoio militar, financeiro e diplomático. Esse apoio tem sido fundamental para a segurança de Israel, mas também tem gerado críticas e desafios, tanto dentro quanto fora do país. À medida que a política interna dos Estados Unidos se polariza, as repercussões dessa relação tornam-se mais complexas. Nos últimos meses, a administração Biden intensificou os esforços para resolver os conflitos em Gaza e no Líbano. Esses esforços não apenas buscam aliviar a tensão na região, mas também oferecem um impulso político à vice-presidente Kamala Harris em sua candidatura. O governo Biden, consciente da importância da ajuda humanitária e da proteção dos direitos humanos, está tentando equilibrar o apoio a Israel com a necessidade de abordar as preocupações dos palestinos. Contudo, analistas israelenses sugerem que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está adotando uma postura de espera, avaliando cuidadosamente o que ocorrerá nas eleições americanas antes de tomar decisões cruciais. De acordo com Nadal Strauchler, um respeitado estrategista político que trabalhou na campanha de reeleição de Netanyahu, não vejo Netanyahu correndo para um acordo até as eleições. A atual administração não se beneficiaria disso, e isso pode até favorecer Trump. Essa percepção reflete a preferência de Netanyahu e de muitos membros de seu governo pela administração Trump, que, durante seu mandato, mostrou uma disposição a apoiar Israel de forma incondicional, mesmo em relação a ações controversas, como a mudança da embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Tali Gottlieb, uma legisladora do Partido Conservador Likud, expressou abertamente seu desejo de que Kamala Harris não vença as eleições, afirmando: "Não quero que Kamala Harris, que acredita que estamos cometendo um genocídio em Gaza, seja eleita." Essa declaração destaca uma profunda desconfiança em relação à administração Biden, mesmo que Harris não tenha, de fato, declarado que Israel esteja cometendo genocídio. O que está em jogo aqui é a retórica e a percepção, que podem influenciar as decisões políticas de ambos os lados. Recentemente, aliados de Netanyahu agiram rapidamente para aprovar uma legislação que visa dificultar a reabertura do consulado dos Estados Unidos em Jerusalém, um local que foi fechado durante a administração Trump e que servia à liderança palestina. Este consulado simboliza um ponto de contenção significativo nas relações bilaterais e um reflexo das mudanças nas prioridades políticas em Israel. Essa manobra legislativa evidencia a pressão política que Israel sente à medida que as eleições se aproximam e ressalta a crescente divisão entre os partidos políticos dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Embora ambos os candidatos, Trump e Harris, tenham manifestado publicamente o desejo de ver um fim rápido aos conflitos em Israel, a forma como cada um pretende abordar essa questão pode variar drasticamente. Analistas acreditam que, sob uma administração Trump, Netanyahu teria maior liberdade para agir sem as restrições que uma administração Harris provavelmente imporia. O governo Biden já enviou mensagens claras, insinuando que poderia cortar a ajuda militar a Israel se o país não facilitasse a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Essa pressão é vista como uma tentativa de equilibrar o apoio a Israel com a necessidade de proteger os direitos humanos e aliviar a crise humanitária em Gaza. O comentarista israelense Shmuel Rosner destaca: com Kamala Harris, Israel pode esperar uma abordagem mais confrontacional, que visa, de alguma forma, restringir suas ações. Por outro lado, com Donald Trump, parece que Israel ficará um pouco mais livre para prosseguir com a guerra do jeito que quiser. Essa diferença de abordagem reflete não apenas as filosofias políticas dos candidatos, mas também as expectativas históricas em relação à política americana no Oriente Médio. Uma administração Harris enfrentaria enormes dificuldades para encontrar um terreno comum com Israel, especialmente em relação a Gaza após os conflitos recentes. Harris expressou a opinião de que não deveria haver redução no território de Gaza, um posicionamento que contrasta fortemente com muitos no governo de direita de Israel, que clamam por uma possível anexação de partes da região após os ataques devastadores de 7 de outubro de 2023. A proposta de anexação é vista como uma forma de retaliação e um reflexo das tensões que dominam a política interna israelense.
O comentarista Amit Segal, que é próximo a Netanyahu, sugeriu em uma recente aparição na televisão que, se Trump for reeleito, Israel poderia redefinir as fronteiras da faixa de Gaza como forma de punição pelo que ocorreu em 7 de outubro. Essa abordagem não apenas levantaria questões sobre os direitos dos palestinos, mas também poderia gerar um aumento da violência e da instabilidade na região, exacerbando a crise humanitária que já aflige Gaza. Entre os palestinos, há um sentimento de desilusão e impotência. Muitos acreditam que, independentemente de quem ganhe as eleições, suas vidas não experimentarão melhorias significativas. Um residente de Gaza, Aladin Abu Azeira, expressou sua frustração ao afirmar: Trump e Harris são a mesma coisa. Nada vai mudar. Ambos estão nos assistindo morrer. Esse descontentamento revela uma perspectiva mais ampla sobre a política externa dos Estados Unidos e sua percepção entre os cidadãos da região, que se sentem esquecidos e abandonados. Além da questão de Gaza, a possibilidade de anexação da Cisjordânia ocupada se torna mais palpável sob uma administração Trump. A ideia de anexação já foi defendida por figuras proeminentes na administração Trump, como David Friedman, o ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel. Essa possibilidade é alarmante para os palestinos, que veem a Cisjordânia como parte integral de um futuro Estado independente. Uma administração Harris, por outro lado, provavelmente se oporia firmemente a qualquer tentativa de anexação, reafirmando seu compromisso com a solução de 2 estados e os direitos dos palestinos. Os desafios que a próxima administração dos Estados Unidos enfrentará em relação ao Irã também não podem ser ignorados. A questão do programa nuclear iraniano é uma área de preocupação significativa para Israel e para a segurança regional. Tanto Trump quanto Harris terão que abordar essa questão delicada com grande cuidado, já que a segurança de Israel depende em grande parte da política americana em relação ao Irã. Trump poderia adotar uma postura mais agressiva, possivelmente apoiando ataques ao programa nuclear iraniano, enquanto uma administração Harris provavelmente buscaria uma abordagem mais diplomática, tentando reestabelecer negociações e evitar uma escalada de tensões. No entanto, a possibilidade de um conflito aberto com o Irã sempre estará presente, especialmente se Netanyahu sentir que a segurança de Israel está ameaçada. O primeiro-ministro pode sentir que precisa agir para proteger seu país, e isso pode levar a uma escalada militar que complicaria ainda mais a situação no Oriente Médio. Em meio a esse panorama complexo, a sociedade civil tanto em Israel quanto nos territórios palestinos continua a desempenhar um papel crucial na busca por soluções pacíficas. Organizações não governamentais, ativistas e grupos de direitos humanos trabalham incansavelmente para promover o diálogo, a justiça e os direitos humanos. No entanto, esses esforços muitas vezes encontram resistência tanto do governo israelense quanto dos líderes palestinos, que estão mais focados em estratégias políticas do que em soluções duradouras. Além disso, a comunidade internacional também tem um papel significativo a desempenhar. A União Europeia, a Liga Árabe e outras organizações internacionais têm tentado mediar a paz, mas muitas vezes se deparam com a falta de vontade política de ambas as partes. O papel dos Estados Unidos como mediador sempre foi considerado fundamental, mas a eficácia desse papel está em debate, especialmente com a crescente polarização política interna dos Estados Unidos. À medida que nos aproximamos das eleições, está claro que o próximo presidente dos Estados Unidos desempenhará um papel fundamental em moldar o futuro de Israel e do Oriente Médio. A maneira como cada candidato pretende abordar as tensões existentes não apenas redefinirá a política externa americana, mas também terá consequências profundas para a vida de milhões de pessoas na região. O que está em jogo transcende as políticas partidárias. Trata-se do futuro de um povo e da incessante busca por paz em uma área marcada por décadas de conflito. As decisões tomadas na Casa Branca têm o potencial de ressoar por gerações, moldando não apenas a geopolítica, mas também a vida cotidiana de pessoas que vivem sob a sombra da guerra. Portanto, à medida que o povo se dirige para as urnas, é essencial que tanto os cidadãos americanos quanto os habitantes do Oriente Médio considerem as implicações de suas escolhas. O impacto das eleições não se limita a uma nação. Ele reverbera através de fronteiras, culturas e povos, moldando o futuro do Oriente Médio de maneiras que ainda estão por vir. O cenário atual é um chamado à ação para todos os envolvidos. A diplomacia, o diálogo e o respeito pelos direitos humanos devem ser a base de qualquer solução duradoura. A busca pela estabilidade no Oriente Médio é um esforço coletivo que requer a participação ativa de todas as partes. A próxima administração dos Estados Unidos terá a oportunidade de influenciar este processo,
moldando um futuro mais equilibrado para a região.